Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC com as regras de 3. Neste um exemplo de problema, regra de 3 simples. Temos o seguinte: uma casa de 4 metros de altura projeta no solo uma sombra de 6 metros de comprimento. Qual deve ser a altura de uma torre repetidora que no mesmo instante projeta uma sombra de 21 metros de comprimento? Senhores, nós vamos realizar da seguinte forma. Inicialmente, determinamos em duas linhas, uma abaixo da outra, na mesma unidade de grandeza, as grandezas do problema. E um X debaixo da grandeza que desejamos determinar, que é o nosso esquemazinho. As grandezas e os dados das grandezas correspondendo a um X, a grandeza que envolve o pedido. No nosso caso, nós temos a casa com 4 metros que projeta uma sombra de 6 metros. Aqui temos a frase dos dados do problema. Vamos à da pergunta. Qual deve ser a altura? Então, senhores, a altura vai ficando aqui na grandeza X, que projeta uma sombra de 21 metros. Então, já está todo mundo da mesma ordem de grandeza, quer dizer, no caso, tudo em metro. Então, senhores, para nós concluirmos, vamos fazer da seguinte forma. Devemos, então, isolar X e, com perguntas convenientes, comparar cada par de números com o par na qual temos o X do pedido. Ou seja, senhores, nós temos aqui, por exemplo, essa proporçãozinha, e aqui isolamos X. Como? Isolamos X isolando relativo logo à sua correspondente, que no nosso caso é o A. E como você consegue essa outra razão aqui para concluir o problema? Não tem problema. Você vai fazer a pergunta conveniente sempre envolvendo a grandeza do pedido e uma outra qualquer. E, se o resultado da pergunta der mais ou maior, o número maior, que está envolvido aqui a razão, irá para o numerador. E, lógico, o menor é o denominador. Agora, se o resultado for menos ou menor, o número menor da razão irá para numerador e o maior denominador. Vejamos o nosso caso, senhores. Nós temos um objeto que projeta uma sombra de 6 metros. Ele produz, aliás, ele possui 4 metros de altura. Então, sombra de 6 metros projetada por um objeto de 4. Senhores, se agora a sombra é de 21 metros, o objeto que produz essa sombra é maior ou é menor do que o anterior, senhores? Maior. Então, entre 21 e o 6, o maior é o 21, nós usamos em numerador. Então, aqui acabou, senhores. É só multiplicar 4 vezes o 21, que dá 84, divididos por 6, 14 metros é a altura, então, da nossa torre. Vamos usar o mesmo esquema agora no problema de regra de 3 compostos. Senhores, lembrando que isso aqui já é o nosso terceiro vídeo sobre esse tipo de aplicação. Vejamos o seguinte: se 10 estudantes fazem em 8 dias 2/5 de uma tarefa, em quantos dias 12 estudantes com a mesma capacidade ou mesmo índice de resolução farão o restante da tarefa? Senhores, a armação é a mesma, só que aqui nós temos o cuidado, nós estamos com a regra de 3 composta. E ainda temos um problema de resto, ou seja, os estudantes já realizaram 2/5 da tarefa, consideramos então a tarefa toda sendo de 5/5, menos os 2/5 realizados, senhores, então faltam ser realizados ou operados 3/5. Ou seja, vamos então aqui às nossas grandezas. O número de estudantes são 10, em 8 dias eles fizeram 2/5 da tarefa. Agora vamos à frase do pedido. Em quantos dias, ou seja, em qual tempo, 12 estudantes realizam o resto da tarefa? O resto da tarefa, senhores, é o nosso 3/5. Bom, aqui então nós temos os dados do problema. Nós vamos então concluir. Devemos então isolar o nosso X. Como isolamos o X, senhor? Novamente como correspondente. Nosso X igual a A. O restante desses valores nós já sabemos. Vamos sempre fazendo a pergunta envolvendo o X e o caso do maior ou menor. Então, aqui o nosso X logo valendo 8. Vamos matar o pessoal para concluir o problema, envolvendo essas outras duas razões. Para isso, senhores, aqui o caso das perguntas. Bom, então vamos à primeira. Ó. Se 10 estudantes realizam a tarefa, digamos, em 8 dias, 12 estudantes vão realizar essa tarefa em mais ou em menos dias, senhores.
em menos dias, né? Aumentamos o número de estudantes. Então, entre 10 e 12, o menor é o 10. Como deu menos estudante, o 10 vem a numerador da nossa razão. Senhores, as razões envolvendo tempo e tarefa. 2/5 da tarefa são realizadas em 8 dias. 3/5, aumentamos a tarefa. Precisamos de um maior ou menor número de dias, senhores? Um maior, né, senhores? Então, entre 2/5 e 3/5, o maior é 3/5. Como dá para a gente simplificar esses 5, podemos, então, aqui trabalhar simplesmente com 3/6. E acabou, senhores. É só multiplicar 8 vezes 10 vezes 3, que dá 240. 12 vezes 2, 24. 240 dividido por 10. 240 dividido por 24, ficamos, então, com 10 dias a nossa solução. Senhores da Santa Casa, sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. Então, senhores, nós temos aqui as nossas grandezas. Novamente, vamos escrever as primeiras delas. 4 máquinas, 4 horas por dia, 4 dias produzem 4 toneladas de um certo produto. Senhores, envolvendo a nossa pergunta, quantas toneladas, quer dizer, vai cair o X para toneladas, do mesmo produto seriam produzidos por 6 máquinas do mesmo tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias. Nosso X, senhores, para tonelada, e 6 para a máquina, 6 para hora por dia e 6 dias. Senhores, o nosso esquema, novamente isolando o X, né, senhores, na regra 3 composto, no caso aqui envolvendo até 4 grandezas, ficamos com o nosso X valendo quem? Correspondente dele é o 4. Então, fica X logo igual a 4. Vamos agora determinar o restante das razões para chegarmos ao final do problema. Então, senhores, vamos envolver máquinas e toneladas. Então, vamos nós. 4 máquinas produzem, digamos, 4 toneladas. 6 máquinas, vou produzir maior ou menor tonelagem? Maior. Então, senhores, entre o 4 e o 6, o maior é o 6, né? Então, 6 vai descer para nosso numerador. Então, ficamos aqui com 6 quartos, né? Maior 6. Senhores, as máquinas trabalhando 4 horas por dia, digamos, elas conseguem fabricar 4 toneladas de um certo produto. Se elas passarem a trabalhar 6 horas por dia, vão produzir maior ou menor tonelagem, senhores? Maior, né? Então, novamente, entre o 4 e o 6, o maior é 6, nosso 6 vem a numerador. E em 4 dias, senhores, as máquinas produzem 4 toneladas. 6 máquinas vão produzir maior ou menor tonelagem, senhores? Maior. Então, entre 6 e o 4, o maior é 6, novamente vamos a ele com 6 a numerador. Senhores, então acabou. Multiplicando 4 vezes 6, vezes 6, vezes 6 dá 864, dividido por 64 dá 13,5. Ou seja, no caso, nós temos a opção correta, a opção D. Senhores, certo trabalho é executado por 15 máquinas iguais em 12 dias de 10 horas. Havendo defeito, problema com defeito, vai cair fora alguém, né? Em 3 máquinas, quantos dias de 8 horas deverão trabalhar as demais para realizar, ainda complicou aqui, o dobro do trabalho anterior? Então, senhores, vamos tomar aqui as nossas grandezas. No caso, são as máquinas, horas por dia, dias e trabalhos. A primeira frase não tem problema. 15 máquinas, trabalhando 12 horas por dia, em 10 horas por dia, em 12 dias, realizam um certo trabalho. Esse certo trabalho vamos denominar de T, senhores. Agora, havendo defeito em 3 das máquinas, senhores, então vamos ter cuidado. Se vai haver defeito em 3 delas, ó, se são 15, vamos ter que deduzir. Passamos a usar apenas 12 máquinas. Em quantos dias, né? Havendo defeito em 3 máquinas, quantos dias, quer dizer, em quantos dias de 8 horas deverão trabalhar as demais, quer dizer, as 12, para realizar o dobro do trabalho anterior. Se o trabalho estamos chamando de T, aqui passa a ser 2T. Senhores, então vamos isolar o nosso X, o mesmo processo, ficamos aqui com X igual a 12. Perguntas: 15 máquinas realizam em 12 dias a tarefa. Diminuímos o número de máquinas. Vai diminuir o número de dias? Não, senhores, vai aumentar. Então, maior será numerador. No nosso caso aqui, né, senhores, vão ficar com 15 sobre 12. Em 10 horas por dia,
precisamos ou realizamos um trabalho em 12 dias. Em 8 horas por dia, sendo de trabalho 8 horas por dia, vamos realizar a mesma tarefa em um dia, em maior ou menor número de dias, senhores? Em maior. Então, nosso deve em numerador. E, finalmente, senhores, um trabalho T realizado em 12 dias. O seu dobro, o dobro de T, o dobro do trabalho, será realizado em mais dias ou em menos dias? Em mais dias, né, senhores? Então, nosso 2T vem em numerador. Bom, senhores, aqui ficamos na dependência do produto da 3.600, T por 96T, que dá 37,5, é o nosso pedido, o nosso tempo pedido. Aqui deixamos, senhores, nossas questões. No mais, valeu, bons estudos e até a próxima.